22, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas, começando com a atualização de casos diário da Covid-19 no nosso país. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. As notícias, elas não são tão animadoras. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, nós somávamos 6.487.084 casos, sendo 175.270 óbitos. Lembrando que de quarta para quinta-feira, no país, nós tivemos 50.434 novos casos da doença. No estado de São Paulo, 1.267.912 casos da Covid-19, sendo 42.637 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas aos familiares. E agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha só, aqui na nossa região, 104.669 casos, já com a atualização de Campinas, feita na manhã desta sexta-feira, durante a coletiva do prefeito Jonas Donizete. Então, nós somamos aqui na cidade 44.528 casos da doença. Na sequência, aparece Indaiatuba com 9.452 casos, Sumaré com 7.317, Americana, 6.885, Santa Bárbara do Oeste, 6.871, Hortolândia, 5.188 casos. Na sequência, aparecem Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, cidades com menos de 5.000 casos, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa. E aí as cidades da nossa região que têm menos de 1.000 casos são Engenheiro Coelho, com 947, Santo Antônio de Posse, 933, Pedreira, 756, Olambra, 504 e Morungaba, com 215. Morungaba, até a última semana, tinha 213, então 2 casos a mais em Morungaba. Sobre confirmação dos casos na cidade de Campinas, nesta sexta-feira, número que preocupa, já que são 355 casos nas últimas 24 horas, né? A gente lembra que há 2 semanas não passavam de 230 casos aqui diariamente. E agora, de quinta para sexta-feira, 355 casos. Outro dado que chama bastante atenção, pessoas em isolamento domiciliar. 553 pessoas estão em isolamento, são 149 a mais, né? Ontem. Nós tínhamos 404 e agora 144 casos a mais nas últimas 24 horas. Sim, agora nós vamos falar dos óbitos na nossa região. São 3.054 vidas perdidas para a Covid-19, sendo que em Campinas são 1.393 mortes. Sumaré soma 263 óbitos, Indaiatuba 253, 10 a menos, Santa Bárbara do Oeste 200 mortes, Americana 181, Valinhos 179, Hortolândia 163. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, e da sequência aparece depois de Cosmópolis, nós temos Montemor com 44 óbitos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e as cidades que têm menos de 20, Santo Antônio de Posse com 11 mortes, Pedreira 10, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. E falando aqui da nossa cidade, a gente tem aí, na questão dos óbitos, Gabriel, 3 a mais em relação à quinta-feira. E chama a atenção, é importante para o pessoal de casa perceber a faixa etária, né? Uma mulher de 68 anos que tinha outras comorbidades, um homem de 37 anos que não tinha outras comorbidades, 37 anos, não tinha nenhuma doença, e uma mulher de 93 anos. Então, é uma doença que não escolhe faixa etária. Ela levou a óbito uma pessoa de 37 anos e uma outra de 93 anos. Então, é necessário nós redobrarmos todos os cuidados. É necessário, sim, e diante disso, chega até uma boa notícia. Foi anunciada nesta quinta-feira, olha, pelo governo do estado de São Paulo, aí a possibilidade do início da aplicação da vacina Coronavac, porque ontem o estado de São Paulo recebeu um lote com 600 litros de matéria-prima da vacina
feita lá pelo laboratório chinês, o Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan aqui do nosso estado. E a nova carga vai servir para a produção de 1 milhão de doses. Vamos aí ver o que o governador disse em coletiva nesta quinta-feira a respeito dessa questão da vacinação em nosso estado. Juntamente com o secretário Jean Gorenstein, o presidente do Instituto Butantan, recebendo mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac. Os 600 litros da vacina do Butantan, com o laboratório Sinovac, corresponde a 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Esta é a segunda remessa que chega ao Brasil. A primeira, com 120 mil doses, foi recebida no dia 19 de novembro. Com mais este lote de vacinas, já temos no Instituto Butantan, em São Paulo, 1.120.000 doses da vacina. No próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa e obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Não vamos aguardar março e nem vamos enterrar mais brasileiros para guardar aquilo que podemos fazer, salvando mais de 60 mil vidas a partir de janeiro. Programa de vacinação que seja ágil, que disponibilize essas vacinas muito rapidamente. Sejam elas 46 milhões, sejam 60 milhões, sejam 100 milhões. Nós temos que usar essas vacinas em 2 meses, 3 meses, o mais rapidamente possível. Nós não podemos nos habituar com os esquemas tradicionais de vacinação. Não, estamos numa situação de emergência e temos que atender essa emergência com a emergência que é necessária. E nós seguimos aqui na torcida, né? Para que dê tudo certo, para que seja aprovada pela Anvisa e chegue o quanto antes aí até toda a sociedade. É uma esperança para todos, né? Mas, enquanto isso, os municípios têm que pensar nas questões até essa realidade acontecer, né, Gabriel? Por isso que hoje, nesta manhã, tivemos aqui na cidade uma coletiva com o prefeito, o secretário de saúde, falando também da vacina, mas antes falando de uma preocupação em relação à ocupação dos leitos. Olha, a gente tem aqui, de modo geral, os números, nós temos 155 pessoas internadas com a Covid-19 hoje. Ontem eram 157. Mas a gente teve alguma questão nos leitos que a gente vem falando essa semana. Olha, do total de leitos que nós temos aqui na cidade, que são 159, ou seja, nós temos 159 e 155 pessoas internadas. Só temos 4 leitos disponíveis em números exatos. Mas aí, olha, no SUS municipal, 64 leitos disponíveis, 53 ocupados, uma taxa de 82,81. Taxa que nós tínhamos lá no começo da pandemia, lá no meio de 2019, Gabriel. Em abril, né? Meio de 2020. Abril e maio a gente tinha essas taxas bastante altas. SUS estadual, 7 leitos disponíveis, dos quais 7 ocupados. A gente sabe que o HC da Unicamp é um hospital que não atende apenas Campinas, atende toda a região metropolitana. Então, portanto, nós temos aí todos os leitos da Covid-19 ocupados. E aí, no particular, que esse número está um pouco mais abaixo. 88 leitos disponíveis e 57 ocupados. Diante disso, o secretário falou de manhã sobre essa questão do aumento da disponibilidade de leitos aqui na nossa cidade. Nós já colocamos mais 10 leitos do Ouro Verde, então hoje o Ouro Verde já tem 30 leitos de UTI Covid, UTI. O Mário Gatti está com 10 leitos de UTI Covid. E a gente está fazendo todas as prorrogações dos emergenciais que já estavam, que ainda estão vigentes, e faremos, nesta próxima semana, um processo licitatório de credenciamento para deixar a cidade preparada. A nossa avaliação é que nós hoje estamos equilibrados em termos de leito. Hoje não temos, assim, nós
até periférico, isso que eu vou falar, nós até socorremos uma grande operadora de Campinas, porque não tinha leito na cidade, na área privada, não é? E ontem também houve um ajuste da área estadual, quer dizer, o governo do estado, o senhor mesmo conversou com o secretário Vignoli, e ele entrou em contato com a doutora Mirella, da DRS7, eu tive com o superintendente do HC ontem à tarde, e ele me disse que haverá um ajuste de leitos, em torno de 20 leitos de UTI do HC para atender, fundamentalmente o HC atende a região metropolitana. Olha, então a gente aguarda esse ajuste, principalmente no HC, para que tenhamos esses 20 leitos disponíveis para os pacientes da Covid-19, sendo que a gente tem anunciado aqui o aumento de casos. Então, esse número de 7 leitos apenas no HC deu esse impacto no que diz respeito às internações aqui na nossa região, Gabriel. E já que a gente falou agora há pouco sobre a vacina, o governo do estado, se isso se tornar realidade, vai fazer a distribuição. Mas os municípios devem estar preparados para a aplicação da vacina. E o secretário garante que Campinas está preparada. Por hipótese, a vacina chegar hoje em Campinas, nós temos seringa e agulha para fazer para toda a nossa população. Hoje, muito mais importante do que transporte coletivo, muito mais importante do que qualquer outro tipo de transmissão, tem sido a transmissão doméstica. E eu acho que isso se deve a uma certa... Vamos tentar aguentar mais um pouquinho. Vamos estar preparados, mas enquanto ela não chega, a gente precisa aguentar. Um outro anúncio que também foi feito é a respeito das cirurgias eletivas. Inclusive, o governo do estado já orientou para que elas não aconteçam mais, mas em Campinas, o secretário e o prefeito ponderaram a respeito das já agendadas aqui na nossa cidade. Cirurgias eletivas, quem já fez e muitos dos que estão com a gente já fizeram, sabe que é um processo. A pessoa precisa fazer, ela vai fazer os seus exames, ela vai avaliar, vai fazer a visita anestésica, a visita cardiológica e depois vai ser operada. O que nós decidimos agora é que as cirurgias eletivas que já estão prontas, nós vamos fazer, porque senão é uma frustração para o paciente que não faz e é uma perda, inclusive, econômica, porque você perde todos esses passos. Se a tomografia tiver que ser repetida, é mais gasto com tomografia, mais exposição à irradiação, etc. Então, as cirurgias eletivas que estão programadas dentro do cenário atual, prefeito, nós estamos falando dentro do cenário que nós temos hoje. Não justifica a gente suspender aquilo que já está preparado. Olha, então lembrando para as pessoas que têm cirurgias agendadas, que já fizeram os exames de avaliação, devem procurar o seu médico e saber se elas serão mantidas. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, elas devem ser mantidas, a não ser que este cenário mude. E para a mudança do cenário, existe uma preocupação muito grande. O governo do estado de São Paulo tem falado sobre isso. E hoje de manhã, o prefeito Jonas Donizete, que é o presidente ainda da Frente Nacional dos Prefeitos, falou sobre a preocupação dos prefeitos das cidades litorâneas aqui do estado. Eles estão preocupadíssimos. Não tem mais casa para alugar, não tem mais vaga em hotel. E a coisa eles estão super preocupados com uma superpopulação no final de ano, o que ocorre em todos os anos, né? Esse ano, de uma forma mais grave ainda, porque muita gente que viajava para o exterior não está podendo viajar para o exterior. Então, esse pessoal tudo vai para a praia. Então, pondere, né? Todo mundo tem a liberdade, o discernimento, mas você vai pegar multidão nessas cidades litorâneas, né? Vai pegar o que não é recomendável. Olha, e uma pergunta muito importante que é para 2021 é se as aulas na educação infantil devem ser retomadas ou não, e o prefeito adiantou. Nós precisamos retomar, existe uma necessidade social, toda a parte de equipamentos de proteção foi adquirida, né, para
para a rede se equipar, mas possivelmente o prefeito eleito anunciará aí o novo secretário de Educação, que vai dar a visão dele sobre esse tema da aula presencial, aí, que já não será mais competência minha. Inclusive, é importante salientar que o prefeito já adiantou também que na próxima semana será anunciado o plano de contingência que está sendo elaborado pela Secretaria de Saúde em conjunto com as outras secretarias, e o prefeito eleito Dário Saad deve participar dessa reunião sobre o plano de contingência, já que ele assume em 1º de janeiro. E falando ainda sobre isso, o Gabriel lembrou bem, lá no início, quando a gente falou dos dados, da morte, por exemplo, de uma pessoa de 37 anos. Exato. O secretário salientou que o número de óbitos é maior entre a população idosa. No entanto, é preciso que se tenha muito cuidado em todas as faixas etárias. O que tem muito impacto é o distanciamento social. São as pessoas se não se aglomerarem. As reuniões com pouca gente, distância, nós estamos aqui reunidos e estamos distanciados, numa distância de segurança. Então, são conceitos ligeiramente diferentes, né? Eu tenho dito, e o senhor também, que é importante que a gente adquira novos hábitos de vida e novos cuidados de vida. É uma adaptação a esse momento. E o distanciamento social, o uso das máscaras e os cuidados de higiene, álcool em gel, água e sabão, etc., são medidas fundamentais, são as ferramentas que nós temos, não é? Então, o isolamento é muito complicado, quer dizer, as pessoas sofrem muito, ficando muito isoladas. Nós somos seres sociais, não é? O ser humano é um ser social. Agora, o distanciamento é possível. A mortalidade nos jovens é muito, muito baixa. Muito, muito baixa. A gente tem esses dados, apesar do número de idosos ter caído dramaticamente, o número de casos, ainda a mortalidade é muito alta nessa população. Então, os jovens, eles se infectam, às vezes adoecem, a maioria não adoece, mas eles são transmissores. E quero aproveitar esse momento para dizer que determinadas coisas, por exemplo, as casas noturnas, essas baladas noturnas, em locais fechados, são ambientes de super transmissão. Então fica aí um alerta a todos, Gabriel. Apesar da gente estar agora na fase amarela, em que mesmo nessas casas, nesses bares, as pessoas só podem ficar sentadas, é preciso manter o distanciamento pessoal, né? Então, a gente teve aí alguma reabertura, o pessoal exagerou, agora a gente está vendo os efeitos, então vamos na conscientização até que tenhamos, de fato, essa vacina e aí as pessoas podem curtir e aguardar. Né? Com quem você não está acostumado a encontrar, mantenha um distanciamento de pelo menos 2 metros e sempre utilizar a máscara. Aqui no estúdio nós estamos no distanciamento e nós realizamos o teste recentemente, deu negativo de toda a equipe aqui, por isso que a gente fica numa distância segura aqui dentro do estúdio, mas fora daqui, em qualquer ambiente que você for, qualquer estabelecimento, sempre utilize a máscara e procure esse distanciamento pessoal de pelo menos 2 metros, que é uma distância segura. Lembrando que a gente está sem máscara só nesse momento aqui do ao vivo. Nossa equipe está toda usando máscara, na redação e nos outros departamentos da TV, todos usam máscara o tempo todo. Inclusive, na coletiva de hoje, o prefeito disse que já percebeu que em parques, nessas caminhadas ao ar livre, muita gente está sem usar máscara e promete intensificar a fiscalização. Lembrando que em Campinas, a multa é de R$100 para quem for pego sem máscara. Falando um pouquinho agora sobre o trânsito da nossa cidade, na próxima segunda e terça-feira terá um bloqueio em uma via importante. Campinas vem aí um feriado prolongado e a INDEC vai aproveitar para fazer aí algumas obras, olha. Por isso, nós teremos aí a interdição total do tráfego de veículos num trecho da rua Ari Barroso, na região do Taquaral, nos dias 7, segunda e terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, haverá alguns pré-bloqueios também
nesse período, olha assim, a partir da rua São Salvador, e os agentes de mobilidade urbana da INDEC estarão ali nessa região justamente para orientar o trânsito, até porque é uma região que geralmente quando tem feriado prolongado, quem não viaja costuma usar ali a região do Taquaral para ir até o Parque Portugal, que continua funcionando nessa fase amarela, com a restrição de 40% também, todo mundo de máscara, mas então os agentes estarão ali, ou qualquer dúvida também você pode ligar no telefone 118, que é o Fale Conosco da INDEC. Falando um pouquinho agora sobre educação na cidade vizinha de Campinas, aqui em Hortolândia, para quem quer fazer inscrição no EJA, Educação de Jovens e Adultos, completar ensino médio, ensino fundamental, ainda tem oportunidade? Hoje é o último dia, Gabriel, e se você mora em Hortolândia, tem mais de 15 anos e quer completar os estudos do ensino fundamental e médio, hoje é a última possibilidade. Olha só, hoje você pode ligar no 3897-8400 ou entrar no site da Prefeitura de Hortolândia, que é hortolândia.sp.gov.br, para fazer a sua inscrição. Na cidade, nós temos 4 unidades específicas que têm a educação de jovens e adultos. Uma fica no Remanso Campineiro, que é a MF Marleciene Priscila Presta Bonfim. No Jardim Sumarezinho, a MF Nicolas Thiago dos Santos Lofrani. No Jardim Amanda 1, a MF Jardim Amanda 1, Antigo Caique. E no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, na MF Caio Fernandes Gomes Pereira. Se você quiser também ir diretamente à escola, mas antes liga para ver se ela está fazendo atendimento presencial, porque algumas escolas, os profissionais estão atendendo administrativamente em horário especial. Lembrando que em Hortolândia nós não tivemos volta às aulas. Então, é esse atendimento. Olha só, e tem inclusive para o surdo que queira fazer o EJA também, nós temos a MF Marleciene Priscila Presta Bonfim, que fica ali no Remanso Campineiro. Ela também tem a educação inclusiva de jovens e adultos. Então, vamos lembrar aqui do telefone para informações? 3897-8400 ou o site hortolândia.sp.gov.br. Mina Abreu, dia 8 de dezembro, próxima terça-feira, feriado na cidade de Campinas, dia da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E vamos falar um pouquinho sobre os serviços, aquele famoso abre e fecha, principalmente daqueles que são essenciais para a nossa cidade. Isso. Hoje, durante a coletiva, o prefeito já adiantou que segunda-feira será ponto facultativo nos serviços públicos da cidade de Campinas. Então, segunda e terça-feira, que é o dia do feriado, muitas repartições públicas municipais não abrirão. Apenas os serviços essenciais continuarão funcionando. Por exemplo, o 156, ele funciona hoje até às 6 horas da tarde, depois do encerramento do expediente, apenas na quarta-feira, dia 9. Mas nós temos aí o funcionamento normal da Defesa Civil, da Guarda Municipal, do plantão da Sanasa para reparos. Temos o Mercadão Municipal, que vai funcionar, olha, na terça, inclusive, só que das 7 da manhã ao meio-dia, no dia do feriado. Nos outros dias, em horário normal, as feiras livres vão acontecer. Os bosques, que é a Lagoa do Taquaral e tantos outros espalhados pela cidade, sempre das 6 da manhã às 5 da tarde, respeitando 40% de ocupação, hein, gente? Não vai encher aí o parque mais perto da sua casa. E se caso chegue lá, olha, já deu a ocupação, respeite a pessoa que está trabalhando, que tem essa informação e tenha paciência. E só lembrando, Mina, que o Bosque do Jequitibás, aqui próximo da Câmara, né? Ele vai ficar fechado para manutenção na quarta-feira. Então, segunda e terça-feira ele abre com essas recomendações de 40% da capacidade e na quarta-feira o Bosque do Jequitibás fica fechado. Perfeito. Nós temos ainda
a Torre do Castelo, que já está fechada para visitação, então no máximo que as pessoas conseguem ir é naquela praça do entorno, onde tem ali aquele totem Eu Amo Campinas, mas não pode subir na Torre do Castelo. Sistema 156 só volta na quarta-feira, dia 8. Limpeza urbana na segunda, normalmente, na terça, apenas a coleta de lixo domiciliar diurna. Sistema Público de Saúde. Os postos que funcionam no sábado, no dia 5, vão abrir normalmente e na segunda-feira também as unidades vão ficar fechadas. Apenas a abertura, por exemplo, do Mário Gatti, as UPAs do Campo Grande, São José e o Anchieta Metropolitano também, eles vão ficar abertos todo o tempo. O CEPAT também fecha hoje na segunda e na terça. Então, as unidades também descentralizadas nas subprefeituras não abrem segunda e terça, só até hoje. Trânsito e transporte coletivo é INDEC através do número 118. Paz Serviço também é preciso ver o agendamento, segunda e terça-feira, se isso é possível. Então, tem que ligar ainda hoje para agendar para o dia 9 e no 118, que é o telefone da INDEC que continua o plantão, precisa ligar na segunda para agendar para o dia 10. Então, você que usa o serviço, o Paz Serviço, também pode fazer isso. Recolhimento de veículos continua normalmente, caso tenha alguma infração. No entanto, a liberação de veículos só na segunda. No feriado, não haverá liberação de veículos e o PROCON também atende apenas até hoje. Segunda e terça-feira, o PROCON estará fechado, sendo o atendimento através do site procon.campinas.sp.gov.br. Notícias completas da metrópole de Campinas com a atualização dos casos da Covid-19. Muito obrigado, Mina Abreu. Vai para um merecido descanso agora, aproveitar o feriado com todos os protocolos de saúde e a gente retorna na quarta-feira. A gente retorna na quarta-feira. Um bom feriado para você também, um bom descanso e para você de casa também, gente. Quem for aproveitar o feriado, lembre-se sempre a responsabilidade. Não precisa nesse momento, mas nós temos o isolamento social, mas o distanciamento pessoal sempre com máscara, usa álcool gel, lave sempre as mãos e a gente se vê na quarta-feira.